muitas megarristas e profissionais, né, que iniciam agora no mundo do mega hair, têm essa dúvida sobre acabamento com cápsula de queratina. A cápsula de queratina é a única técnica, tá? Presta atenção, é a única técnica que te proporciona um acabamento perfeito, né? Um balanço mais natural. É por isso que existe a técnica mix. O que é a técnica mix? É a união de duas técnicas, ou seja, pode ser as fitas adesivas com as cápsulas de queratina, pode ser o ponto americano com as cápsulas de queratina, pode ser o invisible com as cápsulas de queratina, pode ser, por exemplo, um entrelace com o acabamento com as cápsulas de queratina. E repare bem que a cápsula está sempre ali. O que muda é outra técnica. Por quê? Porque as cápsulas de queratina é a única técnica que te proporciona esse acabamento perfeito. Por exemplo, eu fico morrendo de raiva desse cabelinho, eu fico até jogando para trás. Tá vendo? Meu cabelo é desse tamanho, ó. Esse daqui é o tamanho do meu cabelo, tá? Então, o que eu faço? Para ficar perfeito aqui, eu poderia estar usando umas capsulinhas de queratina aqui, né? Isso daqui não ia ficar me incomodando. Eu uso as fitas adesivas, mas eu posso fazer o acabamento com a nanocápsula de queratina aqui nesse caso, né? Então, isso é falta de tempo, falta de, né, de querer arrumar, porque eu trabalho muito assim, não consigo parar, ter tempo para fazer o meu acabamento. Mas eu sou muito verdadeira, isso daqui eu poderia estar arrumando, né? E não ia ficar essa divisória. Então, existe casos, né, que você consegue solucionar somente com as cápsulas de queratina. E o que é isso daqui? O acabamento. Acabamento não é só topo, acabamento é nuca também, contorno também é acabamento, tá? Então, a partir do momento que você consegue aprender a trabalhar com o acabamento das cápsulas de queratina, você consegue solucionar qualquer tipo de cabelo. Seja ele curto, seja ele médio, seja ele fino, seja o cabelo grosso, não importa. O acabamento das cápsulas de queratina você consegue fazer em qualquer tipo de cabelo, né? Para que serve o acabamento com as cápsulas de queratina? Para ficar um aspecto mais natural, um balanço mais natural. Isso que vai proporcionar o acabamento das cápsulas de queratina. Igual, por exemplo, aqui, ó, deixa eu mostrar, uma coisa tá sujérrima, tá, pessoal? Olha só. Igual, por exemplo, aqui. Eu tenho aqui as fitas adesivas. Eu tenho umas 10 fitas adesivas na minha cabeça que eu uso quase 300 gramas de cabelo. Tá? Olha aqui isso daqui, ó. Como que isso daqui me irrita? Ó, tá vendo? Eu posso fazer. Mesmo tendo 10 fitas, as fitas não conseguem pegar isso daqui, ó. Sempre vai ficar alguma coisa para trás. Então, essa parte minha aqui, eu poderia estar depositando as cápsulas de queratina para fazer esse acabamento. Por quê? Não ia ficar essa divisória. Então, quem me conhece e me segue, sabe que eu estou sempre aqui, ó, colocando isso para trás, colocando isso para trás. Mas eu trabalho dia a dia com isso, não consigo disfarçar de uma maneira bacana. E quem não trabalha? E quem não entende desse assunto, né? Por exemplo, aqui eu uso uma fitinha, já está na hora de fazer a manutenção, olha só. Eu uso a fitinha, olha lá como que ela cresceu. Daqui até aqui, ó. Tá vendo? Se essa minha parte fosse um pouquinho mais curtinha e não encaixasse da maneira correta, eu poderia estar aplicando aqui no topo as cápsulas de queratina. Para quê? Para fazer um acabamento melhor, tá? Então, é exatamente isso que serve as cápsulas de queratina, para fazer um acabamento, né? E as cápsulas de queratina é a única técnica que vai proporcionar um acabamento mais natural. Fran, mas dá para fazer o acabamento com outra técnica? Dá, mas atenção, as cápsulas de queratina é a única técnica que vai te proporcionar um acabamento mais natural, tá? Então, por exemplo, eu poderia estar colocando a fitinha aqui, ó, uma fitinha aqui, mas não ia ficar natural, ia aparecer. E as capsulinhas, sim, eu ia ter a maneira mais fácil de estar prendendo, de estar movimentando, né? Então, eu deixei essa parte livre aqui justamente para não me incomodar. Mas umas capsulinhas aqui ia fazer toda a diferença, tá? Eu vou fazer minha manutenção
e vou aplicar, vou pedir para a Yasmin aplicar a capsulinha aqui minha, e vocês vão começar a reparar a diferença, né? Que isso daqui vai sumir. Vou tentar fazer isso para vocês e para mim também no meu dia a dia, claro.